No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade. Uma frase de Chico Mendes para que possamos iniciar a discussão sobre o ciclo da borracha na região amazônica. A questão do Acre, o exagero da extração descontrolada da borracha, estava próximo de provocar um conflito internacional. Os trabalhadores brasileiros cada vez mais adentravam nas florestas bolivianas em busca de novas seringueiras para extrair o precioso látex. A República Brasileira, recém-proclamada, tirava proveito ao máximo de todas as riquezas que pudessem vindo da borracha, mas a questão do Acre preocupava bastante. O diplomata Barão do Rio Branco e o embaixador Assis Brasil, financiados pelos barões da borracha, conseguiram a assinatura do Tratado de Petrópolis, assinado em 13 de novembro de 1903 no governo do presidente Rodrigues Alves. Este tratado garantiu o controle e a posse de terras do Acre ao Brasil, e em troca de terras do Mato Grosso, pagamento de 2 milhões de libras e o compromisso de construir uma ferrovia que superasse o trecho do Rio Madeiras. A Ferrovia Madeira-Mamoré, também conhecida como Ferrovia do Diabo, por ter causado a morte de cerca de 6 mil trabalhadores, comenta a lenda que foi um trabalhador morto para cada peça fixada nos trilhos. Foi construída pelo mega empresário estadunidense Percival Farquhar. A construção da ferrovia iniciou-se em 1907 durante o governo de Afonso Pena e foi um dos episódios mais significativos da história da ocupação da Amazônia, revelando a clara tentativa de integrá-la ao mercado mundial através da comercialização da borracha. Em 30 de abril de 1912 foi inaugurado o último trecho da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Tal ocasião registra a chegada do primeiro comboio à cidade de Guajará-Mirim, fundada nessa mesma data. Mas o destino da ferrovia, que foi construída com o propósito principal de escoar a borracha e outros produtos da região amazônica, tanto da Bolívia quanto do Brasil, para os pontos do Atlântico, e que dizimara milhares de vidas, foi o pior possível. Primeiro, porque o preço do látex caiu drasticamente no mercado mundial, inviabilizando o comércio da borracha da Amazônia. Depois, devido ao fato de que o transporte de outros produtos que poderiam ser feito pela Madeira-Mamoré foi deslocado para outras duas estradas de ferro, uma delas construída no Chile e a outra na Argentina, e para o canal do Panamá, que entrou em atividade em 15 de agosto de 1914. Alice a essa conjuntura o fator natureza. A própria floresta amazônica, com seu alto índice de chuvas pluviométricas, se encarregou de destruir trechos inteiros dos trilhos, aterros e pontes, tornando de volta para si grande parte do trajeto que o homem insistira em abrir para construir a Madeira-Mamoré. A ferrovia foi desativada parcialmente na década de 30 e totalmente em 1972, no ano que foi inaugurada a rodovia transamazônica, a BR-230. Em 1876, o botânico inglês Harry Wilkingham contrabandeou 70 mil sementes da seringueira para o Ceilão, atual Sri Lanka, no sul da Índia, colônia britânica. Na década seguinte já havia se adaptado à Ásia. Colônias britânicas como o Ceilão, a Malásia e a Indonésia, diferentemente da Amazônia, que foi uma produção espontânea, onde era feita a extração a partir do corte, e normalmente essas árvores já eram encontradas na natureza, mas demorava-se 15 horas para fazer a extração. Na Ásia já era uma produção padronizada, onde em média demorava de 4 a 5 horas para fazer a extração e era normalmente feita em apenas 1 hectare. Além disso, ocorreu a aparição de fungos nas árvores amazônicas, assim como na Guiana. Outro aspecto era o baixo custo da produção asiática. Ademais, o preço da borracha mundial caiu bruscamente devido à concorrência asiática. Como consequência, as importações diminuíram em até 50%. A crise afetou todos os setores da economia da borracha amazônica. Belle Époque, ou Belle Époque, como ficou conhecido na região amazônica, seria Belle Époque em francês. Começou no final do século XIX, em 1870, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Foi fruto do desenvolvimento da economia do látex na região amazônica,
ligada às transformações ocorridas a partir da reprodução do capital e da acumulação de riquezas pela burguesia internacional. Em decorrência ao boom da borracha, o período de maior produção e riqueza na região amazônica, Belém assumiu o papel de um principal porto de escoamento da produção do látex, além de símbolo da cultura da região amazônica. A necessidade de modernizar a capital paraense e as transformações políticas e sociais ocorridas no país a partir da década de 1880, era preciso adequar a cidade às transformações capitalistas. O desenvolvimento urbano acelerou-se significativamente com a implantação da República, que, enfatizando a descentralização, deu maior autonomia à aplicação de impostos. Nesse sentido, a ação dinamizadora do embelezamento visual da cidade, associado à economia de uma classe social em ascensão, seringalistas, comerciantes e fazendeiros, pessoas que enriqueceram graças à exploração feita no seringal, principalmente a exploração do seringueiro, aquele que trabalhava muito, mas pouco recebia. Nós tínhamos no ápice dessa pirâmide etária o seringalista, aquele que justamente arrecadava a produção ou o lucro de fato. Admirável! Como cresce esta cidade de Belém. Manaus também tem crescido muito. Mas realmente dá gosto ver os palacetes, avenidas e praças ajardinadas de Belém. Pena que por elas passe tanto índio, caboclo, mendigo. Passam bondes também. E temos estrada de ferro. Do Porto de Belém, podemos embarcar para Pernambuco e Rio de Janeiro. Pernambuco e Rio? Nem pensar. Para mim, só Lisboa, Paris... Mas Belém também tem ópera. É como em Lisboa e Paris. Vocês são nossos convidados para a ópera de hoje no Teatro da Paz. Que mal pergunte, mas não estás repetindo o vestido da ópera passada? Silêncio, Bela. O navio com meu novo guarda-roupa atrasou. Problema de quem se veste em Paris. Vai começar a ópera. Nesse caso, o Rio tem suas vantagens. Nem tanto. Jamais eu repetiria vestido de uma modista qualquer. O que importa é que repetes como estás repetindo agora. Repito sim, coisas especiais como este colar, encomendado também em Paris. Desenho único no mundo. E este anel de brilhante raríssimo. Essas mulheres. Quisera eu estar em melhor companhia no Teatro Amazonas, infinitamente superior a este casebre. Alto lá! A Paris Tropical, que é Belém, não tem nenhum casebre. A Paris Tropical não é Belém, é Manaus. É Belém. É Manaus. É Belém. É Manaus. Antônio José Lemos deixou um legado em Belém, mais que isso. Estratégia no final do século XIX, ele foi um homem à frente de sua época e fez das circunstâncias seu nome, que ecoa até hoje à sombra das construções dos mais importantes patrimônios históricos de nossa cidade, Belém. No cargo de intendente, hoje considerado prefeito da capital paraense, entre 1887 e 1912, o político e jornalista aproveitou o apogeu econômico da borracha, a imprensa e a disputa entre os regimes da monarquia e a república para tornar Belém o cartão postal da Amazônia. Antônio Lemos, ao longo de sua intendência, adotou uma política modernizadora e urbanística em Belém. Zelava pelo bem-estar, cuidando de aspectos como saneamento, saúde pública, estética da cidade, para que não fossem prejudicadas pelos maus hábitos de uma população considerada fétida.